YouTuber é uma palavra engraçada. Tem muita gente que usa essa palavra para definir o trabalho que ela faz na internet e tem muita gente que evita essa palavra também para definir o que ela faz na internet. Um pouco dessa ambiguidade com relação ao termo é que tem muita gente que às vezes não fez nada na internet, está começando e se auto-intitula como YouTuber. E isso fez criar um termo um pouco pejorativo no mercado que a gente vê quando a pessoa fala, mas fulano é YouTuber. Eu acho que um pouco desse nosso vídeo o objetivo é desmistificar um pouco desse termo e a gente entender quem é o YouTuber para valer. Tem uma ideia que é interessante que é o seguinte, que só é YouTuber aquelas pessoas que começaram lá no começo da internet, quando a plataforma foi criada. Por quê? Porque essas pessoas efetivamente não sabiam o que elas estavam fazendo no YouTube, porque nem o YouTube sabia o que ele estava fazendo também. Era um primeiro momento que tudo estava sendo descoberto. De novo, a internet e o YouTube era mato naquele começo. Então tem-se essa ideia que YouTuber é quem começou junto com a plataforma. Que vantagens essas pessoas tinham lá atrás? Como não existia muito conteúdo sendo produzido ainda no YouTube, a chance dessas pessoas aparecerem era muito maior. Então a gente via algumas pessoas surgindo e se destacando nesse meio. Então, principalmente no Brasil, a gente tem alguns YouTubers que são clássicos, que são icônicos. Dá pra gente falar da Kéfera, que cresceu muito com o conteúdo adolescente, e esse é um dado importante, principalmente no começo, o YouTube era ligado às crianças e adolescentes, porque foi esse público que descobriu o YouTube por primeiro. A gente também tem o Felipe Neto, que depois criou uma trajetória criando empresas de comunicação, vendendo essas empresas, voltando a trabalhar com o YouTube, e que também começou com conteúdo adolescente. Eu acho que o Felipe Neto tem uma pegada ali no começo da carreira dele de ser quase como uma crônica da internet. Como a gente tinha o Arnaldo Jabor fazendo uma crônica na TV do formato clássico, o Felipe Neto fazia uma crônica de um adolescente revoltado com o mundo. Ou o próprio PC Siqueira, que depois foi cooptado pela MTV e outros programas e tudo mais. Então, essas pessoas, dá pra gente dizer que são YouTubers. Por quê? Porque elas cresceram com a plataforma. Quando eu entrava no começo do YouTube, só tinha essas pessoas lá. E essas pessoas têm um papel importante na história do YouTube porque elas ajudaram a criar a linguagem, o jeito que a gente vê o conteúdo no YouTube. Então, muito a ideia do vlog, a ideia do corte seco na edição, que é uma coisa que a TV praticamente não usava mais, porque era quase feio usar o corte seco, era utilizado por essas pessoas e virou linguagem no YouTube no que a gente usa até hoje. E por que eles usavam o corte seco? Porque eles estavam aprendendo, é o corte mais fácil de você fazer na internet. Então, essas pessoas a gente pode chamar de YouTubers. Elas cresceram com a plataforma. Quando a plataforma começou, elas estavam lá, ajudaram a criar o caminho, a desbravar esse mundo do YouTube. Mas a coisa ficou muito maior, a coisa cresceu muito. Hoje não dá para dizer que o simples fato de você colocar um canal no YouTube vai fazer o teu canal bombar. Por quê? Porque hoje todo mundo está no YouTube. Hoje existe um grande ecossistema de conteúdo em que a gente tem pessoas como a Kéfera, que nem produz mais conteúdo para o YouTube, mas tem novas Kéferas surgindo, a gente tem pessoas extremamente consagradas que passaram por outros meios de comunicação e que estão agora no YouTube. Acho que um dos exemplos que a gente pode citar é o Galvão Bueno, que ficou muito marcado pela TV, toda a história dele sendo criada na TV. Quando ele sai da TV, o que ele faz? Ele cria um canal no YouTube, ele faz uma transmissão do Jogo do Brasil no YouTube e depois ele faz entrevistas e outros conteúdos para o YouTube. Então, da gente ver da Kéfera lá no começo para o Galvão Bueno transmitindo um jogo, uma partida da Seleção Brasileira no YouTube, a gente consegue entender que transformação que houve na plataforma ao longo dos anos. Então, hoje é um grande ecossistema. Então, a brincadeira que a gente fala é que hoje não existe YouTuber, hoje existe uma profissão. Você é jornalista, você é médico, você é advogado, você é um profissional de alguma área e dentro dessa área você coloca a sua autoridade, o seu conteúdo dentro do YouTube. Então, não é uma brincadeira de criança, não é algo simples, o público amadureceu, a gente tem vários nichos, vários públicos também e hoje o YouTube é um grande ecossistema profissional de conteúdo e onde as pessoas consomem vídeo na internet.